Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e hoje vou te dar uma dica super, hiper, mega especial sobre língua portuguesa. Especificamente, minha dica vai ser sobre regência. Muito bem, regência. Claro que é um conteúdo em língua portuguesa que às vezes pode dar um pouquinho de dúvidas, porque tem muita coisa envolvida. Mas o que você tem que lembrar em relação à regência? A regência, ela existe porque ela está ligada literalmente, ó, regência está ligada 100% ao emprego de preposições. Então, para você entender o que é regência, como funciona isso, a base é você dominar o emprego de preposições. Para que elas servem, tudo isso vem amarrado muito à ideia de regência, tá? Então, tem que saber quais são elas, tá? Tem que saber quais são as preposições, especialmente as preposições essenciais, que elas realmente é o que fazem a diferença na hora das questões relacionadas à regência. Então, se a regência é o emprego de preposições, a ideia é a seguinte: existem palavras que exigem a preposição e outras que não exigem. Então, a regência vem literalmente amarrada a esse fato de que existem alguns momentos em que a regência ela aparece, em outros que não. E nós temos dois tipos de regência, tá? Ó, partindo aqui para os tipos de regência. Nós temos a regência, que é a regência verbal, aqui, e a regência nominal. Muito bem. O que é que eu tenho que saber aqui especificamente? A regência verbal, você vai ter, lógico, a ideia aqui é que você tenha um verbo que vai exigir a preposição. Muito bem, então eu sei que eu tenho um verbo. Na regência nominal, o que você vai ter aqui? Aqui você vai ter ou um substantivo que pode exigir uma preposição, ou você vai ter um adjetivo que pode exigir a preposição, ou você vai ter um advérbio que pode exigir a preposição. Essa é a base da regência nominal. O que há de diferença aqui, que pode dificultar muito as questões, não é nem na regência nominal, é aqui, ó. Porque para você dominar na regência verbal, não basta apenas saber que você tem um verbo. Porque aqui, o que é que determina a regência verbal? É você saber a transitividade de cada verbo. E isso aqui que pesa bastante em relação à parte da regência, tá? Porque essa transitividade verbal, ela existe sempre no contexto. Nós temos regras específicas para isso. Então, aqui, a nominal é bem tranquila. Você vai ter um substantivo que pode exigir preposição, um adjetivo ou um advérbio. Não tem muita diferença aqui, não dá muito problema aqui em relação a isso. O problema vai estar aqui, ó, na verbal, porque você tem que dominar o que é transitividade verbal. Exemplos da nominal aqui para ficar mais fácil, ó. Se eu colocar para você assim, ó, eu tive acesso aos documentos. Muito bem. Fumar é prejudicial ao ser humano. Beleza. Aí outra frase. Eu penso diferentemente de você, tá? Então, nós temos aqui, ó, preposição aqui, preposição aqui, preposição aqui, tá? Essa preposição aqui, ela vem da palavra anterior. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, nós temos regência e a palavra acesso é um substantivo. Então, quer dizer que nós temos aqui uma regência nominal. Fumar é prejudicial ao ser humano. Prejudicial a alguém. Então, essa preposição que está aqui, ela vem por exigência da palavra prejudicial, que nesse caso é o quê? Um adjetivo. Eu penso diferentemente de você.
Essa preposição de, ela vem por exigência do advérbio diferentemente. Então, aqui nós temos 3 casos em que existe a ideia de regência, mas nominal, tá? Então, aqui, muito bem. Não tem muita dificuldade em relação a nominal. Ela é um pouquinho mais simples, tá? Não que seja mais fácil, mas é um pouquinho mais simples a regra. A verbal, como vem ligada à transitividade, aí o bicho pega. Aí nós temos que saber o seguinte, o que é a transitividade verbal? Isso aqui você tem que saber muito bem agora para poder dominar muito bem o conteúdo de regência, tá? É assim, transitividade verbal, ela vem ligada essencialmente a 3 tipos de verbos que nós podemos ter, tá? Podemos ter aqui, ó, um verbo que ele é intransitivo, o verbo pode ser intransitivo, pode ser um verbo transitivo e pode ser um verbo de ligação. Beleza. Como é que eu vou saber quando é cada um deles, tá? O que acontece aqui? O verbo intransitivo, para vocês terem uma noção bem importante em relação a ele, é um verbo que não exige nada, tá? Não precisa continuar nada. Ele por si só não exige complemento, tá? Então, por exemplo, o que existe, existe. O que surge, surge. O que acontece, acontece. Então, são verbos que eu não preciso continuar nada. Por si só, ele já se garante. Já os verbos transitivos, aqui, nós temos que ter complemento. Então, esse verbo, ele exige complemento verbal. Ele exige um complemento verbal. Então, tem que saber o que é isso. E os verbos de ligação, ele não exige complemento também, tá? Ó, não exige complemento. Mas o verbo de ligação, ele exige uma outra característica, exige que você tenha um predicativo do sujeito. Então, eu preciso ter um predicativo do sujeito. Por isso que eles têm cada um a sua característica, tá? O que você vai lembrar? O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Os verbos transitivos precisam de complemento verbal e aqui ele não exige. Muito bem. Para regência, o que é que isso vai diferenciar? Os verbos que vão ter regência são os verbos intransitivos e os transitivos. Os de ligação não têm regência, eles não exigem preposição nenhuma depois deles. Então, você não vai se preocupar com o verbo de ligação, ele não exige nada em relação à regência. Os outros 2 aqui exigem. Agora, um ponto importante. Complemento verbal, só para você dominar muito bem essa parte, ó, o que é um complemento verbal, tá? Que a gente vai precisar saber essa noção bem básica aqui, ó. Esse complemento verbal, ele pode vir de 2 maneiras. Ou ele pode ser o que a gente chama de objeto direto, ou ele pode ser um objeto indireto, tá? Os 2 aqui. Muito bem. Esses 2, a diferença é em relação à preposição mesmo, tá? O objeto direto, ele é um complemento que ele vem sem preposição, sem. Ele não exige a preposição. E o objeto indireto, ele exige a preposição. Então, temos aqui a base em relação a isso, tá? Para você entender que nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Perfeito. Para ficar mais, a gente coloca aquelas siglas, né? Ó, OD, objeto direto, OI, objeto indireto. PS, predicativo do sujeito, como tá aqui, ó. Aqui vamos colocar assim, ó. PS, predicativo do sujeito, tá? VI para verbo intransitivo, VT, verbo transitivo e VL, verbo de ligação. Então, veja que é bastante coisa aqui amarrada. Vamos fazer o seguinte, juntar isso daqui numa tabelinha só, que daí fica mais fácil? Muito bem, venha comigo. Aqui, vamos ter uma tabelinha bem básica para você não se preocupar em relação a isso, ó. Então, temos aqui, ó, transitividade verbal. Vamos pegar uma tabelinha básica com tudo isso junto, tá? Então, temos aqui, ó, verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto.
A regra é assim, ó. Esses dois aqui, ó, o verbo intransitivo e o verbo de ligação, eles não têm complemento verbal, tá? Os verbos transitivos, todos eles têm complemento verbal, sempre, tá? Para que você tenha um verbo intransitivo, não precisa ter nada depois dele, ele não exige nada. O verbo de ligação tem que ter um predicativo do sujeito. O verbo transitivo, ele precisa, depois dele, de um objeto indireto, esse aqui objeto indireto, e esse aqui tem que ter os dois objetos. Então, essa aqui é a base da transitividade verbal, tá? Para que você tenha para que você saiba muito bem isso, que é a base da regência, aqui nós temos a relação de transitividade verbal. Para a regência, o que vai importar é o seguinte, ó. Verbo intransitivo pode ter regência, esse daqui não tem regência, aqui vai ter porque ele exige preposição e aqui também exige preposição por causa do objeto indireto. Exemplo básico para você aqui então, ó. Se for para você assim, muitos candidatos não compareceram ao local de prova, tá? Então, a regra é assim, ó. O verbo comparecer é assim. Quem comparece, comparece. Ponto. Ele já é um verbo intransitivo. Só que muitos verbos intransitivos, eles não têm complemento, mas eles têm regência. Então, por exemplo, quem comparece, comparece a algum lugar. Então, essa preposição vem aqui, ó, do verbo comparecer. Nesse caso, eu tenho regência, mas o verbo continua sendo um verbo intransitivo, tá? Isso acontece com os verbos intransitivos, não todos eles, alguns, que mesmo não tendo complemento verbal, eles têm regência. Então, esse ao local de prova, ele não vai ser um complemento. Aqui, como indica um lugar, ele vai ser apenas um adjunto adverbial de lugar. Só isso daqui, tá? Para isso que ele serve aqui nessa frase. Muito bem. Com relação aos verbos transitivos, nós temos que ter um cuidado aqui. Por quê? Existem alguns verbos transitivos e a minha dificuldade é a seguinte, ó. Existe no português o que a gente chama de predicação oscilante, tá? Ah, que é isso? Predicação oscilante é o seguinte, nós temos algumas características importantes. Na predicação oscilante, vamos ter duas situações aqui, ó, tá? Uma, quando com alteração de sentido, com alteração de sentido, tá? Então, essa daqui é uma possibilidade. Segunda possibilidade, me acompanha aqui, ó. Nós temos a outra, sem alteração de sentido. Então, nesse caso aqui, vai o seu cuidado de dominar a regra e entender que cada verbo tem a sua característica, tá? Então, vamos para a alteração aqui, ó. Com alteração de sentido. Me ajude lá, ó. Nós aspiramos o ar puro, tá? Ai, nós aspiramos o ar puro. Nesse caso aqui, ó, aspiramos o quê? O ar puro. Isso daqui é um objeto direto e o verbo aspirar, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo direto e ele tem o sentido de cheirar, sentir o ar puro. É nesse sentido. Se eu colocar para você assim, ó, nós aspiramos ao cargo público. Perfeito. Aqui, vocês dá para perceber que não é mais para cheirar o cargo público. Vai cheirar, não tem como, né? Aqui o aspiramos a tem preposição aqui, ó. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, ó, VTI, e um objeto indireto. Nesse caso aqui, por ser VTI, o verbo é o quê? Um verbo que indica desejar alguma coisa. Então, veja que muda o sentido.
E sem mudar o sentido. Exemplo de frase aqui, ó. Todos cumpriram as tarefas. Tá? Agora outra frase parecidíssima. Todos cumpriram com as tarefas. Com as tarefas, tá? Então, aqui, ó, é sem alteração de sentido. Você tem aqui, ó, cumpriram, cumpriram. O que? As tarefas e com as tarefas. Preposição aqui. Isso aqui é um verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aqui, independentemente da preposição ou não, o sentido é igual, é o mesmo. Portanto, não altera o sentido. Então, a minha dica é que você tenha esse cuidado de entender que tem isso daqui e as bancas cobram demais isso, tá? A ideia é muito isso mesmo. Ver se você sabe quando é e quando não é. Então, fechamos aqui, regência verbal. Tem que saber e dominar transitividade verbal e a regência nominal, só saber que nós temos o emprego de preposições. Mas cada palavra tem o seu contexto, isso você tem que sempre levar em conta, tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.